Olá! Final de ano, tempo de avaliação, um olhar sobre o Botafogo. O time que começou a temporada como o menos acreditado dos cariocas em termos de possibilidade de resultados interessantes em nível nacional, acabou sendo talvez a maior surpresa. No Campeonato Carioca, o Botafogo chegou à final contra o Vasco da Gama. Perdeu o primeiro jogo de 1-0, empatou o segundo de 1-1 e tal como no ano passado, em 2015, terminou o campeonato em segundo lugar. Foi o vice-campeão carioca, como tinha sido vice-campeão carioca na temporada passada. Repetiu-se a história. Veio a Copa do Brasil, onde o Botafogo historicamente não vai bem. Parece não saber jogar Copas. E o time de novo tropeçou, passando talvez a sua maior vergonha na temporada. Aquele 5-2 para o Cruzeiro, já na Arena Botafogo, onde o Botafogo se transformaria num time quase imbatível, ganhando inclusive do Palmeiras, do Atlético Mineiro, times muito mais poderosos, muito mais fortes tecnicamente. Perdeu para o Cruzeiro por 5-2 e não conseguiu, evidentemente, inverter a situação no jogo seguinte, perdendo por 1-0. Ser eliminado pelo Cruzeiro nem é um vexame, mas as condições em que o Botafogo caiu é que deixaram o torcedor muito preocupado. E veio o Campeonato Brasileiro. Botafogo apontado na maioria das apostas como time candidato a lutar contra rebaixamento. O primeiro turno foi complicado, difícil, o Botafogo brigando lá embaixo, chegou a ser, por 2 rodadas, o último colocado dos 20 clubes disputantes. E ali a torcida estava perdendo as esperanças quando vieram as contratações. Camilo e outros jogadores que reforçaram o time acabaram transformando a maneira de jogar do Botafogo e, sobretudo, um esquema tático implantado por Ricardo Gomes, com 3 volantes dando proteção ao sistema defensivo. A partir daí, o Botafogo, reconhecendo suas limitações, passou a jogar muito mais na base da aplicação tática do que da qualidade técnica. Saiu o Ricardo, e aí se imaginava que o Botafogo pudesse afundar de vez. Veio Jair Ventura e, sem mudar o esquema tático implantado por Ricardo, melhorou as condições, dando uma forma definitiva ao time, dando uma cara de equipe. Jogadores que sabiam que eram titulares e os reservas que tentavam, no pouco tempo que atuavam, dar complemento àquele trabalho que era feito pela equipe principal. O Botafogo veio subindo, subindo, subindo e, de repente, se transformou num candidato à vaga na Libertadores. Mais ainda quando a Sul-Americana transformou o G4 em G6, as chances do Botafogo, que até atingir 45 pontos não falava em classificação para a competição sul-americana, passou a sonhar com ela. E o Botafogo terminou em 5º lugar do campeonato, com uma atuação honrosa, sobretudo quando atuou em seus domínios. Jair Ventura, um jovem treinador, tendo a sua primeira oportunidade como técnico de uma equipe principal, foi a grande revelação da temporada. Mas o Botafogo teve outros grandes guerreiros, como o goleiro Sidão, que teve que substituir Jefferson por causa de uma contusão séria, foi um desses guerreiros. E o outro foi Joel Carli, aliás, a única contratação de estrangeiros, foram muitas, que o Botafogo fez e que deu certo. Esses 3 jogadores formaram um grande pilar, Sidão, Carli e Bruno Silva, junto com Ayrton, que jogou muitas, mas outras ficou de fora por contusão, além de Neilton no ataque, com Sassá algumas vezes brilhando a ponto de ser o artilheiro do time. Dessa forma, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro em 5º lugar, assegurando uma vaga para a Copa Libertadores. Uma improvável vaga para quem apostava no início da temporada. Enfim, a perspectiva para o Botafogo em 2017 é melhorar esse time, até porque alguns jogadores como Sidão e Neilton já não fazem parte do elenco. E a diretoria terá que renovar, que reinventar o time. Seu principal trunfo será o estádio Newton Santos, que está sendo remodelado novamente para ser a casa do Botafogo, como foi em anos anteriores e não pôde ser nessa temporada por causa dos Jogos Olímpicos. O Botafogo está preparando a sua casa para fazer dela não o seu alçapão, mas a casa do torcedor do Botafogo, onde ele se sinta bem e apoie o time, com planos para sócio-torcedor que possam melhorar a condição do torcedor ir ao estádio, assim como o acesso de entrada e saída do estádio Newton Santos. É essa a perspectiva do Botafogo para a próxima temporada, em que terá que enfrentar 2 fases de Copa pré-Libertadores, o que é sempre um adversário, uma tarefa muito mais difícil. Boa sorte, feliz ano novo para todos os ouvintes e torcedores aqui na Cara do Gol.